Bem-vindos ao meu canal, aqui é o Diegão quem vos fala. Para apresentar hoje o Cestus The Roman Fighter. Vou dizer para vocês que eu cometi um pequeno erro no outro vídeo, tá? Que eu tinha dito lá que era anime recente, mas ele era do ano passado. Então não pesquisei isso, acabei errando, me perdoem. E eu assisti o anime todo. Vou dar as minhas impressões aqui para vocês, beleza? Bem-vindos ao meu canal, Diai Analisa. Estamos aqui com o Cestus The Roman Fighter. A história se passa na Roma Antiga e acompanha Cestus, um garoto que foi escravizado e colocado em uma escola de treinamento de boxe para lutar no Coliseu Romano. Era uma vida muito dura na Roma Antiga. Os lutadores davam suas vidas nas arenas e mostrou muito da vida dos escravos, igual a série antiga do Spartacus, tá? Quem não assistiu a série, assista, mas não assistam com crianças, pelo amor de Deus. O personagem principal sofre muito por ser bonzinho demais, num tempo em que o Nero era uma criança. Agora um pouco da história do imperador Nero, né? Vou contar para vocês aqui. Nero foi um imperador romano dos anos 54 a 68 da era cristã. Até hoje é uma das figuras históricas mais polêmicas de todos os tempos. Seu nome completo era Nero Cláudio Augusto Germânico. Nasceu na cidade de Anzio, na atual Itália, no dia 15 de dezembro de 37. Nero tornou-se imperador romano em 13 de outubro de 54, numa época de grande esplendor do Império Romano. Nos 5 primeiros anos do seu governo, Nero mostrou-se um bom administrador na política. Usou a violência e as armas para combater e eliminar as revoltas que aconteciam em algumas províncias do Império. Para quem ficou curioso com o resto da história de Nero, veja os links na descrição que irei colocar. Eu vou botar o site ali para vocês verem aí. Peço desculpa se sair algum latido no áudio, é que eu tenho pitbulls e eles têm um certo problema de cabeça. Continuando, galera. O anime tem uns 11 episódios, com um estilo mais atual de animação, não com gráficos desenhados ao estilo Naruto, por exemplo. O personagem principal precisa aprender mais do seu estilo de pugilato, que foi o pai do pugilismo ou boxe para outras pessoas. Teve uma hora que eu lembrei até da história do Morihei Ueshiba, que foi mestre de Aikido, onde o próprio pagava por técnica. Cada técnica diferente era paga para o seu mestre, e dependendo da técnica mais avançada e melhor, era mais cara ainda, né? Custava bem mais. Técnicas de torção, galera, vamos supor, uma técnica de torção do punho era uma coisa, depois torção do punho para o cotovelo ou alguma queda, e aí por diante. Então ele tinha que pagar isso. Eu não tinha lembrado da história aqui. Tem uma personagem chamada Sabina, que até tenta comprar o personagem principal. Depois que ele recusou, ela fica com tanta raiva que mandou espancar o moleque em uma luta. É o tipo de personagem que consegue tudo o que quer. Daquelas partezinhas, né? Caso a gente conhece hoje em dia como patricinhas. As lutas deles eram bem honradas, tipo sem chutes no chão, daquelas como o tiro de meta, que o lutador Vanderlei Silva usava em campeonatos antigos de Pride, né? Ou torneio de Vale Tudo no passado, que hoje em dia evoluiu para o MMA. Os combates eram bons, mas eles usavam pedaços de metal nas luvas de couro, e os corpos dos lutadores foram bem detalhados ali, bem diferente. No caso, no anime, bem diferente do anime Ring Nikakero. Tá? Que Ring Nikakero, galera, que era os caras magrelo, então se eu lembrando eu coloco aí na nossa edição, tá? O Ring Nikakero, para quem não viu o outro vídeo. Mais uma coisa nisso, os músculos dos lutadores também tinham uma certa diferença com o peito, o trapézio e até nos braços, que alguns tinham até diferença de idade, né? Foi realmente um detalhe legal aí. Que eu anotei aqui, mas uma batalha linda entre o personagem protagonista principal, né, e o seu oponente Emden, né? Não é tão emocionante como o Hajime no Ippo, tá? Falar pra vocês,
Mas é um anime bem movimentado, lutas legais, entre outras coisas, né? As técnicas deles usadas eram bem diferentes e nós vamos ver no boxe de hoje. Eu gostei bastante, né? Técnicas que a gente vê no boxe de hoje. No meio da história foi apresentado até o Pancration, da qual irei falar mais pra frente. Alguns EPs são arrastados, como sempre, mas tem até um bom ritmo, mostrando as histórias simples de outros lutadores. Algumas expressões faciais são um pouco robotizadas, comparando ao Ashura Kengan com gráficos meio parecidos em certas partes. Achei um pouco preguiçoso no estilo de animação simples ao fundo de alguns personagens, no meio de alguns diálogos. Eles deixam a desejar nesse tipo de detalhe, mas nada que atrapalhe a sua imersão na história. Gostei muito do formato em que eles colocaram as lutas, tipo bem fluido, nos movimentos, sem aquelas cenas de animes antigos que ficam se repetindo. Então foi um ponto ótimo durante os combates aí. Interessante foi a evolução das técnicas durante os combates. Também o autor mostra até algumas técnicas executadas com tanta precisão que é possível qualquer um aprender alguma coisa de boxe. Por isso, tá, galera, eu recomendo assistir para quem é até leigo no assunto. E para, lógico, né, para vocês ganharem algum tipo de conhecimento, né, a mais aí. Alguns animes ensinam isso. Deixo uma nota 8 de 10 pro anime, tá? O único anime de boxe que eu deixo uma nota 10 é o Hajime no Ippo, porque eu vou ter que puxar a sardinha pro lado do anime, tá? Também recomendo para quem gosta de anime shonen de luta cheio de emoções. Eles conseguiram mostrar ângulos diferentes durante as lutas, mostrando uma visão de boxe do lutador de frente, né, com os punhos indo em direção ao outro, né? Tipo, ele se tivesse a câmera no olho do personagem e ele atacando. Isso também foi maneiraço. Outro ponto ruim do anime, fizeram daqueles resumos tipo One Piece, né? E o raio do anime teve a apresentação de música com quase 8 minutos de resumo, né? Tiveram assim, 8 minutos de resumo para depois eles colocarem a introdução, né, da musiquinha, que mostra cenas do personagem e tal, quase com 8 minutos de anime. Só foi um episódio também, ainda bem que eles fizeram isso só em um episódio, ainda bem, né? Senão ia ficar muito chato ver. Agora, os pontos malucos é que algumas técnicas proibidas hoje no boxe profissional e no MMA eram permitidas na época. Lógico, Roma Antiga, os malucos se gladiando, enfim, algumas lutas os caras eram até eliminados, não no pugilato, né? Mas os gladiadores ali, até no Spartacus mostra isso também. Como, né, as lutas na época eram permitidas, como golpes nos rins, golpe na nuca e dependendo da posição que o lutador estivesse no chão, você podia desferir socos enquanto estivesse se levantando. Essa era a loucura dos esportes na época. E falando de esportes, eu gostei também deles terem mencionado o Pancration, como tinha falado lá em cima, que é uma arte marcial grega e que na época se tornava o pai do MMA moderno. Enfim, né? O Pancration, galera, ele meio que mistura o greco-romano com boxe e uns chutes simples, entendeu? Se eu não me engano, com chutes na altura da costela ou na altura da cabeça ali, né? Caso meu anime me deu uma decepcionada no final por deixar aquele gostinho de quero mais, né? Lógico, enfim. Espero que tenham gostado. Sejam bem-vindos os novos inscritos e é isso aí. E se gostou do conteúdo, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal. Links na descrição. Valeu? Fui!